This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e comigo lá de São Paulo está a Fábio. Oi, Fábio. Olá, tudo bom? Deixa eu tava... Ai, desculpa. Fala. Não, é porque eu queria só comentar aqui, ainda bem que ninguém assiste a gente, é só áudio, porque eu falo e vou mexendo os braços, eu tava fazendo, eu percebi que eu tava fazendo. Tava me apresentando, né? É. Então se apresente. Ainda bem que eles não podem ver a gente, porque eu tô parecendo um sei lá o que, né? Eu não tiro pijama faz um mês. Nossa, nem fale. Bom, Mil Crimers, vocês já sabem. Vocês já me conhecem. Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Fabi. Tem algum recado? Ou agradecimentos? Tenho Então, sim. Fale. Deixa eu achar aqui agora. Tá. Enquanto você vai fazendo isso, eu vou falar então. Beleza. No episódio passado, a gente pediu para o pessoal do direito para nos dar uma luz. E como nós temos os melhores ouvintes do mundo, nós fomos atendidas. É verdade. E a Amanda Caroline mandou mensagem pra gente, falando que no Brasil o advogado tem que manter sigilo, exceto que se considerar que o cliente pode machucar alguém ou colocar a vida de alguém em risco. Então é só se ele vai matar alguém, ele pode falar. Acho que é a mesma coisa com psicólogo e psiquiatra também tem isso. E mesmo sabendo que a pessoa é culpada, ele pode tentar alegar a inocência por causa do princípio de ampla defesa. Tem liberdade total para defender a pessoa no júri. E, tecnicamente, ele pode alegar qualquer coisa nos limites da lei. Nos limites, então, ela falou como, por exemplo, acusar outra pessoa. Não dá para acusar outra pessoa assim. E também quem mandou mensagem foi a Tarsila. E aí, dizendo também basicamente a mesma coisa, que advogado é como se você confessasse para um padre. Então, normalmente isso se respeita porque é um direito seu de sigilo entre o cliente e o advogado. Então... é isso. Então o cara pode ser o serial killer e falar, eu sou o serial killer, mas eu quero alegar inocente. Isso, o advogado tem que seguir o que ele fala. Eu acho que no caso do Gacy, o advogado dele acabou falando porque o Gacy, ele entendeu que o Gacy ia confessar pra polícia eventualmente. Então acho que ele meio que acabou, ele confessou pra mim, mas tipo, a polícia não podia fazer nada com isso, né, porque obviamente tem todo esse sigilo. E por isso que aconteceu do jeito que aconteceu. Mas fica aí a informação. Muito obrigada, meninas. O meu recado é o seguinte. Uma ouvinte nossa, a Jan Reis. Inclusive, vocês podem entrar lá no Instagram dela. @JanReis, Jan Reis, Janaína dos Reis. Ela é veterinária e ela tem um link para comprar ração. Caso vocês queiram comprar ração para os animaizinhos de vocês, ela ganha uma comissão. E eu tô divulgando ela justamente porque ela é veterinária, mas ela tá sem renda nesse momento e a avó dela tá internada. Então eu ia pedir para todos nós apoiarmos aí, né? Nós aqui do Mil Crimes somos todos uma grande família, inclusive quem quiser, quem precisar comprar ração para os seus bichinhos, não custa nada, você vai comprar só usando o link dela, não tem nada de mais caro, é tipo normal. Então sigam ela no Instagram e perguntem para ela. E caso algum outro ouvinte também esteja aí, a gente sempre tem o nosso inbox aberto
pra vocês. E, cara, a gente tá aqui pra ajudar vocês tanto quanto vocês ajudam a gente. De verdade, brigadão mesmo. Então, fica aí Só a uma indicação. informação, ela é de São Paulo, né? Ela é de São Paulo. Isso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela é de São Paulo, mas é assim, na verdade, esse link de comprar a ração dela pode ser de qualquer lugar, porque ela ganha a comissão mesmo assim, porque a ração É pela Pet Love, claro. é pela Pet Love. E a ração tipo, você pode comprar em qualquer lugar do Eles país. entregam. Ai, que legal. Uhum. Exatamente. Melhor ainda. Então, quem precisar comprar ração aí pros bichinhos, usem o link da Jana. Vai lá no Instagram dela e vamos mostrar aí que a gente é esquisitinho, mas a gente é gente boa. Aproveitando então essa de todo mundo nos ajuda, né? Já vieram várias pessoas perguntar pra gente, eu não tenho condições de ajudar no Catarse e tal, o que eu posso fazer, gente? A gente cresceu o podcast, o nosso crescimento é todo orgânico. O que quer dizer isso? A gente nunca patrocinou um post, a gente não tem patrocínio, né, de dinheiro, a gente não tem nada disso. Então, tudo boca a boca. É tudo boca a boca. Então, você indicar o podcast pro teu amigo, pro teu namorado, pra todo mundo, entendeu? E isso ajuda muito a gente. Então, foi assim que a gente cresceu, é assim que a gente vai continuar crescendo. E tudo graças a vocês. Então, assim, você indicar já é uma ajuda gigantesca e a gente agradece muito. É isso. E é isso, então. Vamos pro episódio de hoje, que é o da Eileen Wuornos, que foi muito pedida já também. Então, bora lá. A Eileen, ela foi o primeiro caso de uma mulher serial killer que ganhou repercussão nacional por causa da natureza dos assassinatos que ela cometeu. Eles eram muito violentos e, no geral, mulheres serial killers matam usando veneno ou de formas mais tímidas. A gente tem o caso, a gente já cobriu aqui da Belle, né? Que também era uma serial killer, mas realmente a Eileen chama a atenção por causa disso. Essas mulheres também costumam estar em grupo ou com um namorado, mas no caso da Eileen, ela se encaixa na categoria de drifter killers, que em tradução livre seria algo como assassina de caronas. É aquela pessoa que vai indo e vai matando, né? Ela vai, ela vai pedindo carona e vai matando o motorista, né? Ela teve uma infância terrível, como a maioria dos serial killers. A Eileen Carol Pittman nasceu em Rochester, no Michigan, em 29 de fevereiro de 56. Ela era filha da Diane Wuornos e Leo Dale Pittman, que se casaram 2 anos antes dela nascer, e seus pais eram apenas adolescentes quando ela nasceu, e ela já era o segundo filho do casal, sendo Keith o primeiro, que nasceu em fevereiro de 55, quando seus pais tinham apenas 15 anos. Cara, é muito novo. Muito. Eles costumavam deixar a Eileen chorando por horas sozinha quando ela era apenas um bebê. Então, aquela coisa, né? Eram crianças cuidando de crianças, né? Sim. Que realmente o adolescente não vai ter muita noção de como cuidar de uma criança. Ainda mais 2, né? Nesse momento aí, a gente já percebe que, ela era largada chorando sozinha, né? E tem até um experimento russo que fizeram com várias crianças, para entender qual a consequência disso. Então, pegaram lá várias crianças e algumas eles iam e cuidavam quando chorava e outras não. Óbvio que é um experimento russo, né, gente? Quem é que vai fazer isso, né? E aí, as crianças que não tinham, que não eram cuidadas nos primeiros anos de vida, elas desenvolviam algum tipo de distúrbio de afeto. Elas não conseguiam formar laços afetivos e isso meio que se repete quando você não tem afeto, né, e carinho na sua infância ali, ou então também não tem o tratamento psicológico adequado, né? O mínimo de atenção, né? Porque a criança chora porque ela quer alguma coisa. E aí, ela chorar e não acontecer nada, não ir o adulto lá cuidar dela, ela entende que, sabe, não tem ninguém ali para cuidar dela. Então, claro que ela vai crescer sem conseguir. E acho que ela também entende que, quando ela percebe outra pessoa chorando, não sei o quê, é normal, não quer dizer nada. Exatamente, não quer dizer nada.
O pai de Aileen era muito violento e ele costumava espancar sua própria avó, que foi a mulher que criou ele. Ele também tinha o costume de fazer maldades com gatos e pequenos animais. Então aí já vê que o cara é um pai massa, né? Já era um psicopata também, né? Não, total, a gente vai ver mais pra frente. Quando a Aileen nasceu, seu pai, Leo, né? Léo, aqui pra nós é Léo. Ele estava preso por ter estuprado e assassinado uma menina de 7 anos. E em 1959, ele cometeu suicídio enforcando-se na cadeia. Cara, O cara era tipo estuprador assassino. pedófilo, É. estuprador, assassino, que mata bicho, bate na avó. Era realmente a pior pessoa do mundo. Exatamente. Em 1960, a mãe de Aileen deixou os filhos na casa dos avós maternos, Lori e Brita Warnos, e então nunca mais apareceu. Seus avós cuidaram deles como se fossem seus próprios filhos, juntamente com seus 2 filhos, que aí eram os tios deles, né? E a Aileen só soube quem eram os seus pais, que na verdade os seus pais eram seus avós, quando ela completou 11 anos. Nossa, cara. Isso aí já é um negócio que deixa a pessoa meio bitolada também, né? Assim, tipo, você ser abandonado pelo seu pai, pela sua... Não, seu pai tá preso, sua mãe te abandona, mas, tipo, seu pai é o pior ser humano da face da Terra. Não, e por que os avós nunca falaram, sabe? Sei lá, talvez eu acho que pela mãe ter abandonado, né? Eles não quiseram contar que eles não eram pais, mas realmente quando a pessoa descobre isso é muito complicado, né? E meio que, tipo, quando eles descobriram, aí, tipo... Aí os avós, na verdade, o avô materno, né? Ele começou a atacar o foda-se, sabe? Ele espancava todo mundo, tipo, não só a Aileen e o irmão, mas também os próprios filhos. E ele não tolerava nenhum tipo de mau comportamento. Inclusive, uma vez ela encontrou um gatinho e levou para casa. E o avô dela matou o gatinho afogado e obrigou ela a assistir. Cara, é uma família de psicopatas, isso aí. Sim, tipo, total. E aí ela não ganhava presente no Natal. A avó dela era alcoólatra, né? E ela não fazia nada a respeito, porque ela também tinha medo. E a Aileen, ela dizia que seu avô abusava sexualmente dela, mas ela também negou isso muitas vezes, então não se tem certeza, porque ela, tipo, ela falava muitas coisas e depois mudava, sabe? Ela tinha muitos problemas, assim. Tanto que os psicopatas, né, eles tem 3 pilares, né, que podem se formar ali. Então tem a genética, o abuso ou a falta de afeto. E ela tinha os 3, né? Bom, a partir dos 8 anos, ela começou a ir mal na escola. O QI dela era normal, mas ela tinha dificuldade de se comunicar. Ela falava como se ela fosse uma criança de 8 anos, sabe? Nossa. Tipo, ela ficava, tipo... Ela ficou presa naquela idade, falando daquele jeito. Exatamente. Mas ela, assim... tem umas cartas que ela escreveu pro melhor amigo dela, e você consegue perceber que ela escrevia do mesmo jeito que ela falava, e parecia mesmo uma criança, sabe? E ela tinha muita dificuldade de se comunicar, e por ter sofrido tantas coisas, ela costumava criar uns mundos fantásticos para ela poder escapar, né? Só que com o tempo isso foi se misturando com a realidade, então ela ficava meio no mundo fantástico, na realidade. Só que o mundo fantástico dela era super violento e ela costumava matar as pessoas que faziam mal pra ela. Então, tipo, não é como se ela estivesse indo pro País das Maravilhas. É como se ela estivesse indo pro Holocausto, sabe? Cara. Bom, ela também não se desenvolveu emocionalmente, o que fazia com que ela tivesse baixa tolerância a frustrações e explodisse facilmente. Então, ela acabou ficando cada vez mais isolada e ela tinha apenas um amigo, que era chamado Dom, para quem ela escreveu muitas cartas durante toda a sua vida. Esse é o cara aí que eu falei. Com 11 anos, ela começou a trocar sexo por cigarros com os garotos de sua idade. Então, vários garotos disseram que perderam a virgindade com ela, e todas as vezes que ela tentava se aproximar de algum garoto, como uma namorada faria, ela era rejeitada violentamente, ou então diziam que ela estava mentindo. E aí, isso demonstra, né, que provavelmente seu avô ou outro adulto abusou dela na infância,
porque é um comportamento de vítimas de abusos sexuais que começam a entender sexo como moeda de troca. Uma vez eu vi um profissional, acho que era um psicólogo, comentando que caso uma criança, né, uma pré-adolescente, ela é abusada, ela vai ter geralmente 2 tipos de comportamento. Ou ela vira hipersexual, que é o caso da Eileen, né, e aquela aprendeu que aquilo ali é uma moeda de troca, enfim, ou ela fica completamente reprimida e passa a ter medo de homens e não tem mais relacionamento. Então, infelizmente é um negócio muito comum justamente pela idade também, né, ainda mais no caso dela, que já não tinha toda essa bagagem emocional, né, não teve afeto, não teve nada desde criança, então, tipo, é bem complicado mesmo. Sim. Quando ela tinha 14 anos, então ela ficou grávida e ninguém sabia com certeza quem era o pai. Rumores de que havia sido um cara da região que era conhecido como pedófilo. Então Posso ela foi... só fazer um adendo aqui? Pode. Tipo, um cara da região conhecido como pedófilo. Cara, tipo... Que ano que é isso? Ela nasceu em 55. Não, o pai dela nasceu não? 56 ela nasceu. Isso. Então aí ela devia ter... Devia ser ela mais tinha 14 anos. Anos 70, por aí, né? Então, tipo... Aquela coisa, né? Conhecido como pedófilo, mas tem toda aquela mentalidade de cada um cuida da sua vida. Sim. E ninguém se preocupa, vai denunciar o cara, escuta as histórias, não quer fazer nada. Sabe aquele cara que, tipo, todo mundo já teve isso? Eu, aqui em São Paulo, eu nasci e cresci aqui, né? Então a gente não tinha muito esse costume de, tipo, amigos da vizinhança e tal. Mas quando eu ia pro interior visitar meus avós, sempre tinha, tipo, não passa na frente da casa daquele cara. Ou, tipo, não vai ali não sei aonde porque tem um cara estranho. Então esse era o cara estranho que supostamente teria abusado dela. Então ela foi enviada a uma casa para garotas solteiras que estavam grávidas. Tem isso também naquela época. Acho que a mãe do Ted Bundy também aconteceu isso. Inclusive é uma história muito semelhante, né? Porque ele também foi criado pelos avós sem saber que eram avós dele. Ele achou que era um pai dele e a mãe. Então ela deu à luz a um menino chamado Keith, em homenagem ao seu irmão. E a Eileen também dizia que tinha uma relação sexual com seu irmão, mas ninguém confirma essa história. E muitas vezes ela também negou ter dito isso. De novo, né? Aquela coisa. Era isso daí. Ela, durante toda a vida dela, e assim, desde que ela começou a ser interrogada e tal, ela apresenta esse comportamento de, tipo, ir e voltar nas acusações, sabe? Às vezes até uma forma que ela sabe de chamar atenção, né? Sim. E, tipo, a única coisa que ela tem experiência é usar sexo como moeda de troca. Então vai saber, né? Ela usa isso também como, vou inventar essa história que é o que eu sei, né, da vida. Exato. Então, quando o menino nasceu, ele foi entregue para adoção e a Eileen foi enviada de volta para Michigan. E quando ela chegou lá, o seu avô a expulsou imediatamente. E aí ela foi viver nas ruas, em uma pequena floresta no final de sua rua. E teve que começar a se virar sozinha. O que é difícil, principalmente no inverno rigoroso de Michigan. Então tinha outras crianças morando nesse mesmo lugar, e inclusive um menino que tinha sido expulso de casa por ser gay, e ele construiu uma tenda com troncos de árvores que estavam por ali. Então eles dormiam, né, nessas cabanas improvisadas ou em carros abandonados. Ela continuou indo para a escola, porém ela abandonou os estudos no primeiro colegial. Então a sua avó morreu de cirrose quando ela completou 15 anos. A Eileen apareceu no velório, acendeu um cigarro e soprou a fumaça na cara de sua avó no caixão e foi expulsa do velório. Não fez nada errado também, né? Tipo, do jeito que trataram ela a vida inteira, isso foi pouco, cara. Não tacou fogo no caixão. Cara, até agora ela, tipo, seria minha amiga, tá ligado? Né? Mas só até agora. Porque, assim, é óbvio, né? Tipo, é muito triste essas coisas que acontecem, mas ao mesmo tempo existem outras pessoas que também passam por essas coisas e não se tornam assassinos, e serial killers, né? Então, tipo... É aquela coisa, dá pra entender, mas não justifica, né? Exatamente. Bom, em 27 de maio de 1974, Eileen, com o nome de Sandra Cratch, foi
presa no condado de Jefferson por dirigir alcoolizada, conduta desordeira, que é ficar embriagada em público, e atirar em um veículo. Mas ela não compareceu ao julgamento e fugiu da cidade. Quando ela completou 20 anos, o seu avô se matou em sua casa por asfixia. Ele ligou o motor do carro, deixou rodando e fechou a porta da garagem. Nossa, tem muito caso de suicídio na família dela também, né? Sim, o pai dela e o avô O pai e o materno. avô, cara. Bom, em julho de 1976, Eileen Wuornos voltou a Michigan e foi presa por agressão e por ter atirado uma bola. Desculpa rir, gente. Mas ela tirou uma bola de sinuca na cabeça de um bartender. Cara, Tava loucaça brigando jogar bola de sinuca. cara, parece eu, velho. Bom, 4 dias depois disso. Ramona, desculpa. Eu ouvi ela. Pode deixar isso no podcast. Tadinha, que foi? Fica pensando. Bom, 4 dias depois, Kit morreu de câncer no esôfago e Eileen recebeu $10 mil do seguro de vida e com esse dinheiro ela comprou um carro. O Keith era o irmão dela, né? Sim. E aí ela conheceu o Lewis Gratz, de 69 anos, que era dono de um clube de iate, tipo ricaço. E aí ela se casou com ele, mas ela continuava a se envolver em brigas de bar e aí ela foi presa. E aí ela continuou o seu comportamento, o Lewis já não estava aguentando mais, até que ela bateu nele com a bengala dele. Cara, essa mulher é muito doida, velho. Muito ela doida, né, muito velho? surtada. Realmente, aquela coisa, ela não sabe lidar com rejeição e com ser contrariada. Frustração, Frustração, e ela vira violenta. exatamente. Bom, e aí, depois que ela bateu nele com a bengala, ela... Ai, gente, é muito besta, né? É porque ela bate nas pessoas com um objeto muito estranho. Tipo, do nada, assim, sabe? Bom, ele conseguiu uma ordem de restrição emitida no nome dele, porque aí ela não podia mais chegar perto dele. E aí também ele pediu a anulação do casamento. Então, em 81, ela voltou para Dayton e ela estava morando com um homem chamado David Watts, que era um mecânico automotivo de 54 anos. E estava tudo certo até que ela perdeu novamente o controle em uma briga e agrediu o cara e saiu de casa. Cara, realmente, né, ela bate em todo mundo. Muito doida. Sim. Então ela saiu de casa, tomou uma garrafa de uísque e comprimidos, colocou um biquíni e assaltou uma loja de conveniência. Cara, por que ela botou um biquíni? Tipo, mano, ela simplesmente saiu putaça, tomou um gorozão e, cara, Botou muito doida, né? Biquíni pra ir assaltar uma loja de conveniência com uma arma, então ela saiu de lá com alguns trocados e 2 maços de cigarro. Um grande álbum, parabéns. Acho que foi tipo $37, Nossa, assim, cara, sabe? Não foi nada. Nossa, não. E então ela foi presa enquanto ainda estava bêbada, e isso era parte do plano dela. Ela queria ser pega para que o David fosse chamado, pagasse sua fiança e a levasse de volta para casa. Porém, com a gravidade de um assalto à mão armada, ela foi condenada a 3 anos de prisão, dos quais ela cumpriu apenas 1, e de lá ela colocou um anúncio pessoal em uma revista de motoqueiro e recebeu várias cartas. Então, quando ela saiu da cadeia, ela escolheu um engenheiro de 49 anos que morava em Chicago e pegou carona até lá. E aí, quando chegou lá, ela usava o carro dele para ir e voltar da Flórida para casa de seu antigo namorado, David, e eventualmente roubava coisas das casas deles, né? Dos dois. Não, sério, cara. Tipo, não faz sentido as ações dela, assim. É tudo muito aleatório. É muito caótico, né? É muito caótico. Então, uma noite, após 3 meses nessa rotina, ela bebeu tanto que teve que ser hospitalizada, e é quando seu namorado termina com ela, porque ele já tá cansado desse comportamento da Eileen. Ela não conseguia manter relacionamentos e também não conseguia controlar o seu temperamento, e isso, aliado ao álcool, né, causou vários problemas para ela. Então ela decide voltar para a Flórida, e quando ela chegou lá, ela começou a andar armada. E aí ela foi presa por posse ilegal de armas, roubo de carro e assalto à mão armada. Todas as vezes ela conseguiu fugir antes de descobrirem seu nome verdadeiro.
já que ela usava vários nomes falsos. E aí ela teve um breve relacionamento com uma mulher chamada Toni, que a roubou. E aí em 1986 ela conhece a Tyra Moore, em um bar gay chamado Zodiac. Tyra se mudou para a Flórida, vinda de uma pequena cidade em Ohio, onde não era aceita devido à sua orientação sexual. Elas viveram por 4 anos juntas, se tornaram inseparáveis, e a Tyra não tinha cometido nenhum crime no passado. Ela tinha ficha limpa e na maior parte do tempo ela trabalhava honestamente como camareira de hotel. Enquanto isso, a Aileen continuava se prostituindo pelas estradas e era assim que ela pagava as contas, né? E mesmo assim continuava com seu relacionamento com Tyra. Ela era extremamente ciumenta e em 4 de julho de 1987, a polícia de Daytona Beach deteve Aileen e Tyra em um bar para interrogatório sobre um incidente em que foram acusadas de agressão e agressão com uma garrafa de cerveja. Então, bem a Aileen já, né? Em 12 de março de 1988, a Aileen acusou um motorista de ônibus de Daytona Beach de agressão. Ela alegou que ele a empurrou do ônibus após um confronto. E a Tyra foi listada como testemunha, né? Essa aí foi a primeira vez que elas foram levadas juntas para a delegacia e tal. Então, a primeira vítima fatal, né, da Aileen, foi em 30 de novembro de 89. Olha aí, eu já tinha nascido. Eu também. O Richard Mallory, que foi um estuprador condenado, ele tinha 51 anos, era proprietário de uma loja de eletrônicos em Clearwater, que fica na Flórida. A Aileen alegou ter matado ele em legítima defesa. 2 dias depois, um vice-xerife do condado de Volusia, na Flórida também, encontrou o veículo abandonado do Richard. Em 13 de dezembro, o corpo dele foi encontrado a vários quilômetros de distância em uma área arborizada. Ele tinha sido baleado várias vezes, mas as 2 balas no pulmão esquerdo foram a causa da morte. Foi nesse assassinato que a Aileen seria condenada. Outra vítima também foi o David Spears, de 43 anos, que trabalhava na construção civil em Winter Garden, também na Flórida. Em 1º de junho de 1990, seu corpo nu foi encontrado ao longo da Highway 19, em Citrus County, na Flórida. Ele foi baleado 6 vezes, e alguns dias após a descoberta do corpo de Spears, o corpo de Charles Carskadon, de 40 anos, também foi descoberto no condado de Pasco. O trabalhador de rodeio de meio período havia sido baleado 9 vezes no peito e no estômago. O primeiro foi em novembro e esses outros aí já encontraram em junho, né, do ano seguinte. Uhum. Então ela realmente foi tipo um período que ela tava nem aí, saiu matando a galera. Foram tipo 3 anos. A polícia de Marion, na Flórida, encontrou o corpo de Troy Burris, um vendedor de 50 anos, em 4 de agosto de 1990, menos de uma semana depois que ele foi dado como desaparecido. Embora o corpo estivesse bastante decomposto, o médico legista conseguiu determinar que a causa da morte foram 2 tiros no tronco. O major aposentado da Força Aérea, chefe de polícia e investigador de abuso infantil na Flórida, Dick Humphreys, foi encontrado morto no condado de Marion em 12 de setembro de 1990. O corpo estava completamente vestido e tinha vários tiros na cabeça e no tronco. O carro de Humphreys foi encontrado mais tarde no condado de Suwannee. Peter Sims, de 65 anos, deixou o centro da Flórida e seguiu para Nova Jersey em junho de 1990. Seu carro foi encontrado em Orange Springs em 4 de julho desse mesmo ano. Embora o corpo de Sims nunca tenha sido encontrado, testemunhas descreveram 2 mulheres perto do carro em Orange Springs. Elas seriam Aileen e Tyra. Em 4 de julho de 1990, a Aileen e a Tyra abandonaram o carro do Peter Sims depois de se envolverem em um acidente. Testemunhas que viram as mulheres dirigindo os carros das vítimas forneceram à polícia seus nomes e descrições, resultando em uma campanha na mídia para localizá-las. A polícia também encontrou alguns dos pertences das vítimas em casas de penhores e recuperou impressões digitais correspondentes às encontradas nos carros. A Aileen tinha um registro criminal na Flórida e suas impressões digitais estavam arquivadas no banco de dados. O corpo parcialmente despido do Walter Antônio, de 62 anos, foi encontrado em 19 de novembro de 1990
em uma parte remota do condado de Dixie. Ele levou um tiro 4 vezes nas costas. Um tiro não, né? Não, ele levou 4 tiros. Não, ele levou vários tiros. Ele levou vários tiros, então, 4 vezes nas costas e na cabeça. O carro do Walter foi encontrado 5 dias depois no condado de Brevard. Em 9 de janeiro de 91, a Eileen foi presa sob um mandado pendente no The Last Resort, que era um bar de motoqueiros no condado de Volusia. A polícia localizou a Tyra no dia seguinte em Scranton, que fica na Pensilvânia, e ela concordou em obter uma confissão da Eileen em troca da imunidade do Ministério Público. A Tyra voltou com a polícia para a Flórida, onde ela foi alojada em um motel, e sobre a orientação policial, ela fez inúmeras ligações telefônicas para Eileen pedindo ajuda para limpar seu nome. 3 dias depois, em 16 de janeiro de 91, a Eileen confessou os assassinatos. Ela alegou que os homens tentaram estuprá-la e os matou em legítima defesa. Bom, a gente vê ali, né, que o que ela fazia era basicamente isso. Ela ia lá, fingia que ia pegar uma carona, e aí matava os caras e acabava roubando eles, né? Tipo, roubava os carros várias vezes. E meio roubava que era assim... Os objetos também, né? E vendia para loja de penhores. Sim, era assim que ela se sustentava. E aí, em 14 de janeiro de 1992, ela foi a julgamento pelo assassinato de Richard Mallory. Os crimes anteriores são normalmente inadmissíveis em julgamentos criminais, mas, segundo a regra de Williams da Flórida, que é uma coisa legal lá, que eu também não sei, alguma coisa de... É um caso que provavelmente foi o primeiro que isso foi feito, e aí acabou virando a regra de Williams. Né? Tem o nome, assim. Exatamente. Já precedente. E aí a acusação foi autorizada a apresentar evidências relacionadas a outros crimes para mostrar que havia um padrão de atividade ilegal. Geralmente, então, quando uma pessoa é acusada de um crime, em vários estados, né? Eu não sei se esse é um específico da Flórida que pode fazer isso, mas em outros, você não pode falar de outros crimes para acusar a pessoa do que ela está sendo acusada. Então, tipo, não pode outras evidências e nada, sabe? Exatamente. Tipo, se você roubou ou matou outra pessoa antes, foda-se, a gente vai falar desse crime agora. Exato. E aí, em 27 de janeiro de 1992, ela foi condenada pelo assassinato de Richard Mallory, que era a primeira vítima dela, com a ajuda do testemunho de Tyra, que era, tipo, o amor da sua vida, né? E aí, na sentença, os psiquiatras da defesa testemunharam que a Eileen era mentalmente instável e havia sido diagnosticada com transtorno de personalidade limítrofe, que é o borderline, né? E transtorno de personalidade antissocial. 4 dias depois, ela foi condenada à morte. Então, novamente, só para falar aqui, ó, o West Memphis, o Damien foi condenado à morte em 2 horas. Essa aqui matou a caralhada de gente e demorou 4 dias para julgar. Então, ó, inclusive, a gente tá preparando um episódio só de suspeitos do caso do West Memphis, né? Não, a Fábio não superou ainda. Não. Acho que nunca vai superar e tem mais gente aí que tá obcecada com esse caso. Exato. Queria mandar um beijo pra Maitê, do Final Girl. Toda hora ela tá mandando coisa pra gente. Meu Deus, descobri tal coisa. Então, tipo, nos inspirou a fazer mais um episódio. Gente, a gente vai resolver esse caso. Juntos. Bom. Mas outra coisa que, tipo... Enfim, não foi comprovado, né? Mas, obviamente, você vê toda a vida dela, ela tem problema mesmo, né? Sim. Transtornos psicológicos, e mesmo assim ela foi condenada à morte. Então, exatamente. Bem triste também, porque ela nunca teve... nunca teve opção e oportunidade, né? De fazer um tratamento, na verdade. Exatamente. E, tipo... no corredor da morte, ela também não ia fazer, sabe? Bom, em 31 de março de 1992, Eileen não contestou a acusação dos assassinatos de Dick Humphreys, Troy Burress e David Spears, dizendo que queria acertar as contas com Deus, como ela disse. Em sua declaração ao tribunal, ela disse que queria confessar a você que Richard Mallory me estuprou violentamente, como lhe contei. Mas esses outros não.
Eles apenas tentaram começar. E foi isso que ela falou no tribunal. E em 15 de maio de 1992, ela recebeu mais 3 sentenças de morte. Bom, então em junho de 92 ela se declarou culpada pelo assassinato do Charles Carskadon e em novembro de 92 ela recebeu sua 5ª sentença de morte. A defesa fez esforços durante o julgamento para apresentar evidências de que o Robert Mallory tinha sido julgado por intenção de estuprar uma garota em Maryland e que ele tinha sido preso em uma instituição correcional de segurança máxima que fornecia reparação a agressores sexuais. Os registros obtidos nessa instituição mostravam que de 58 a 62 ele foi internado para tratamento e observação resultante de uma acusação criminal de agressão com intenção de estupro, e aí ele recebeu um total de 8 anos de tratamento. Em 61, na ficha do Robert, os médicos anotaram que observaram que o Sr. Robert Mallory possuía fortes tendências sociopatas. Mas o juiz se recusou a permitir que isso fosse admitido no tribunal como prova e negou o pedido do novo julgamento da Aileen. Assim, eu não duvido que seja verdade que muitas das vítimas tenham tentado estuprar ela, mesmo porque, é uma garota de programa sozinha numa estrada, isso é comum, sabe? Sim. Infelizmente. Mas, assim, óbvio que não é desculpa pra ela matar e, cara, vai saber, né? Não, e assim, a situação, né? Se ela tem uma arma pra matar eles, Exato. O cara tentar fazer alguma coisa, você pega a arma e fala, tá, me deixa descer do carro e pronto, sabe? Sim, sim. Não tem desculpa mesmo, né? É que também americano tudo anda armado, né? Então, você tem que atirar. Mas eu acho que, assim, devem ter casos, sim, que ela foi vítima de estupro e devem ter casos que ela só matou mesmo, sabe? Então, em fevereiro de 93, ela se declarou culpada pelo assassinato do Walter Antônio e foi condenada à morte novamente. Nenhuma acusação foi feita contra ela pelo assassinato do Peter Sims, pois seu corpo nunca foi encontrado. Ao todo, ela recebeu 6 sentenças de morte. Eles geralmente fazem vários julgamentos assim, justamente para caso você consiga recurso em uma, ainda tem outras. Então, em caso de serial killer, é muito comum acontecer isso, eles não julgarem tudo ao mesmo tempo, quando não tem tanta prova, assim, né, ou até que se tenha, que é para garantir que a pessoa fique presa. Pois é, mas, 6 sentenças de morte, ela não ia conseguir recorrer disso tudo aí, não ia... Cacete. Bom, a Aileen Wuornos contou várias histórias inconsistentes sobre os assassinatos. Ela alegou inicialmente que todos os 7 homens a estupraram enquanto ela trabalhava como prostituta, mas depois retratou a reivindicação de autodefesa. Então, primeiro ela ia se defender, depois parou. E aí ela deu várias entrevistas e a mais marcante foi com o cineasta Nick Broomfield. Quando ela pensou que as câmeras estavam desligadas, ela disse para ele que ela realmente tinha matado por legítima defesa, mas ela não suportava mais estar no corredor da morte, onde ela já estava há 12 anos naquele momento, e ela queria logo morrer. Então, o apelo de Aileen ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos foi negado em 1996. Aí, em 2001, ela anunciou que não faria mais apelos contra sua sentença de morte, e aí ela pediu à Suprema Corte da Flórida o direito de demitir o seu advogado, interromper todos os apelos, dizendo: eu matei aqueles homens, os roubei tão friamente quanto o gelo e faria isso de novo. Não há chance de me manter viva ou me liberar, porque eu mataria novamente. Eu odeio rastejar através do meu sistema. Estou cansada de ouvir essas coisas. Ela é louca. Fui avaliada tantas vezes. Sou competente, sã e estou tentando dizer a verdade. Sou alguém que odeia seriamente a vida humana e mataria novamente. E aí um advogado de defesa argumentou que ela não estava em condições de fazer esse pedido. Mas ela falou que, cara, tchau, não quero mais. Então o governador da Flórida, Jeb Bush, ele instruiu 3 psiquiatras a darem uma entrevista de 15 minutos para Aileen. O teste de competência exigia que eles estivessem convencidos de que a pessoa condenada entende que ela morrerá pelos crimes que está sendo executada. Todos os 3 a julgaram mentalmente apta a ser executada.
A Aileen, então, depois começou a acusar as mulheres da prisão de abusarem dela. Ela acusou elas de mexer em sua comida, cuspir nela, servir as batatas cozidas da terra, com terra. Tipo, terra. Cozidas na terra, desculpa, gente. Às vezes eu só pensei na música, né? As batatas da terra. Ela diz também que a comida chegava com urina. Ela também... Pera, é o morango do Nordeste? Sim. As batatas da terra, por isso que eu escrevi assim, desculpa. Foi, eu tava pensando na música também. Desculpa, gente. Ai, gente, olha, esse episódio aqui tá uma piada só porque a gente tá nesse estado hoje. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Hoje tá muito difícil, cara. Tá, realmente. Mas é bom, né? Precisa ter um alívio cômico que seja a gente, né? Não dá pra rir desse caso mesmo. A piada que é a minha vida. A piada somos nós. Então ela também alegou ter ouvido conversas sobre tentar perturbar ela, tanto que acabaria cometendo suicídio antes da execução e sobre o desejo de estuprá-la. Tipo, as presas falavam assim que elas iam encher tanto o saco da Aileen até ela não aguentar mais, sabe? Sim. Ela também reclamou de revistas, sendo algemada com tanta força que seus pulsos machucavam toda vez que ela deixava sua cela. Chutes em sua porta, ela era constantemente espiada por veteranas na cadeia, tinha baixa pressão de água e bolor no colchão. Não é um hotel, né, gente? Tipo... Né, mas não precisa ter mofo no colchão também, né? Óbvio. Faz mal. A Aileen ameaçou boicotar chuveiros e bandejas de alimento quando oficiais específicos estavam no serviço. Ela disse o seguinte: enquanto isso, meu estômago está roncando e estou tomando banho na pia da minha cela. O seu advogado afirmou que a Aileen só queria um tratamento adequado e humano até o dia em que fosse executada. E realmente, né? Mesmo. Acho justo, cara. Uhum. Pra mim, não tinha que ter pena de morte, na verdade. Né? Também. Já começa daí, né? Bom, durante os estágios finais do processo de apelação, ela deu uma série de entrevistas a Nick Brumfield, aquele repórter lá, né? E aí, na sua entrevista final, pouco antes de sua execução, ela afirmou que a sua mente estava sendo controlada pela pressão sônica. O que é isso? Não sei. Nem ela, nem ninguém. Para fazer parecê-la louca e descreveu sua morte iminente como sendo levada pelos anjos em uma nave espacial. Aileen disse a Brumfield: você me sabotou. A sociedade, a polícia e o sistema. Uma mulher estuprada foi executada e foi usada para livros, filmes e coisas assim. E foi isso que ela falou para ele, né, na última entrevista. As suas palavras finais foram: muito obrigado, sociedade, por me machucar, e aí ela mostrou o dedo do meio. Mais tarde, o Nick conheceu a Dawn Botkins, que era uma amiga de infância de Aileen, que disse para ele: me desculpe, ela não estava mostrando o dedo para você, era para a mídia, e depois para os advogados também. E ela sabia que se ela dissesse muito mais do que ela já estava falando, poderia fazer diferença na sua execução amanhã. Então ela decidiu não fazê-lo. Tipo, ela tava com medo ali até os últimos segundos, né, cara? Ela foi levada para a Câmara da Morte em 9 de outubro de 2002. Então ela recebeu um orçamento de $20 para sua última refeição e comeu frangos do KFC. Suas últimas palavras antes da execução foram: sim, eu gostaria de dizer que estou navegando e voltarei, como no filme Independence Day, junto com Jesus. Em 6 de junho, como no filme Nave Mãe e Tudo, eu voltarei. Não disse que ano, né? Então tamo aí. Tamo aí no aguardo. Vai que, né? Pode acontecer. Cara, ela ia se dar muito bem no Heaven's Gate, né? Que é uma muito. Realmente, vamos falar deles mais pra frente. Então, às 9h47 da manhã, a Aileen Wuornos morreu. Ela foi a 10ª mulher nos Estados Unidos a ser executada desde que a Suprema Corte suspendeu a proibição da pena de morte em 76. E foi a 2ª mulher já executada na Flórida. E fica aí, eu não vi até hoje o filme Monster, mas, né, todo mundo também fala não. Que tá muito bom, mas a gente não assistiu. Realmente, eu fico impressionada com a transformação, né, no filme da Charlize Theron. Uhum. Eu também. Tá bizarro e tá muito igual a ele. Muito, né? Muito.
Então fica aí a dica, assistam, porque eu também vou assistir daqui a uns dias, não sei quando, mas fica aí. Ela também deu várias entrevistas, né? Se vocês procurarem no YouTube, tem essas entrevistas, aí você vê que a mulher realmente era bem perturbada. Exatamente. Gente, desculpa aí o mau jeito hoje, alguma coisa tá acontecendo, não sei o que é a quarentena. Eu também tô super corrida aqui. Tá foda. Mas os próximos vão ser melhores, tá? Continua apoiando a gente pra gente poder fazer só isso, e aí eu prometo que a qualidade aumenta. A saúde mental melhora e aí a qualidade aumenta. Exatamente. E então, é isso. É isso, gente. É esse caso que várias pessoas... Eu confesso que eu não conhecia os detalhes. Eu só sabia que ela tinha pedido carona e matado várias pessoas. Mas fica aí, também aprendi sobre o caso hoje. Assim como muitos de vocês. Tem algum recado final ou não? Quer comentar mais alguma coisa? Gente, www.milioncrimes.com.br. A Shirley vai deixar tudo lá no post. Isso aí. Fotos, filme, aquele torrent pra você bater. Mentira, não, essa parte não. Esse não, porque senão pode cair o site, né? A gente apoia meios ilegais de cultura. Tá aí. É isso. Então, se você quiser nos apoiar, vai lá no site, tem o botãozinho de apoio, você clica, vai pro Catarse. Se não, se você quiser, também tem o nosso PicPay. R$1, gente. R$1 pode, já nos ajuda muito. R$1, velho. R$1. E se você quiser também mandar dicas de casos, tem o nosso grupo no Facebook, que tá tendo umas postagens muito legais. R$1, gente. Eu tô brincando. E tem também o nosso Insta, @milcrimes. E é isso. Tchau. É isso aí. Tchau. Até a próxima.